concurso, um dos melhores professores aí do Brasil, com certeza, do Nordeste e região. E consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou, e meu esforço e tudo mais, a aprovação no Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal do MPU, no caso do MPF. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos, um abraço. Como foi esse processo aí de preparação? Qual foi as dificuldades que você enfrentou aí nesse processo? A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante, abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma para esse concurso. Como foram os aulões, né? Os eventos que o curso objetivo proporcionava, né? O 24 horas, os corujões, os eventos e aulões aí esporádicos que nós tínhamos aqui no curso objetivo. Foi muito legal, a gente se motivava cada dia mais, porque às vezes a gente desanima um pouco para estudar, ficava um pouco mais motivado e começava a semana com mais vontade. Sobre os planos de estudo, o plano de estudo diferencia o aluno objetivo? Sim, com certeza, que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. E qual a mensagem você deixaria para a pessoa que está querendo aí iniciar sua preparação para concurso, mas não tem coragem, não tem ânimo? Vale a pena estudar? Vale sim, muito a pena. É uma sensação que não tem nem como explicar. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha, que deu tudo certo. Foi, ao abrir o computador, ver teu nome ali na lista? Foi demais. Eu vi a lista no meu celular, estava em casa com minha mãe, vi a lista, mas foi show demais. Foi uma das melhores sensações, tá? O que passou na tua cabeça naquele momento? Um filme, história da vida da gente, todinho, tudo. Ele falou pra mim ali que costuma dizer pras pessoas que foram 3 meses. Quando ele disse que realmente foi 1 mês e meio, as pessoas não acreditam. Então cabe a você acreditar ou não. Como você disse aí, né? As pessoas meio que têm aquela visão, pra você passar num concurso como esse, com muitos inscritos como teve, 3 meses, 1 mês e meio é loucura, é mentira. Mas só quem passou, pelo que eu e meus colegas passaram, a gente sabe como foi sofrido, né? A gente sabe como a gente realmente deu sangue. É o chamado hiperfoco, você imergiu com isso. Derramamos sangue nos livros, nas videoaulas, a motivação do grupo foi muito alta, foi muito grande mesmo. Quando um tava pensando em desistir, o outro ia lá, vamos, que a gente tem que conseguir. E foi bem pesado mesmo, foi puxado, mas no final valeu a pena quando a gente vê nosso nome no Diário Oficial do Estado. Isso é muito bom mesmo. Mas, como você disse, foi 1 mês e meio. 3 meses. 3 meses é o que eu costumo dizer para as pessoas não dizerem na minha cara logo, né, que eu sou mentiroso. Elas devem dizer mais na frente, quando não estão me vendo. Mas realmente foi 1 mês e meio. Eu comecei a estudar 1 semana antes de sair o edital. Eu não sabia que ia sair o edital em tão pouco tempo assim. Então, larguei logo a faculdade, comprei minha apostila, montamos o nosso grupo de estudo. Você fala muito do grupo de estudo, essa preparação, o grupo de estudo foi muito importante para você. E eu tenho uma frase que eu sempre digo, aves da mesma plumagem voam juntas. A águia voa com águia, pombo voa com pombo. Foi uma das épocas mais difíceis também para você. Você disse que a alimentação não era tão nutrida, de bons nutrientes. Isso. Você comia de repente qualquer coisa, o que dava para imergir realmente, e adquiriu alguns problemas nesse meio termo, mas de uma certa forma valeu a pena. Valeu, com certeza. Até porque hoje eu já tô aqui 10 quilos a mais do que... Até a blusa deu certo, né? Até a blusa aqui. Quem diria, né, que eu já ia estar numa blusa P, que antigamente era PP. O Davi era magro pra caralho, aumentou 10 quilos. Imagina como ele era magro, viu, pessoal? Quase não me reconheciam aqui, né? E eu queria que você deixasse 3 dicas para essas pessoas que desejam se preparar para esse próximo concurso da Polícia Militar do Ceará que está chegando aí. O governador já deixou explícito de que vai haver um novo concurso da Polícia Militar do Ceará. Eu sei que são muitas coisas assim que você vem à sua mente, mas existem 3 infalíveis dicas que você dá que são imprescindíveis para a pessoa chegar lá e avançar nos estudos. O que é que você diria? Em primeiro lugar mesmo é você estar perto de pessoas que querem o mesmo objetivo que você, que no caso é a materialização do grupo de estudo. Então foi imprescindível. Mas eu não conheço pessoas aqui próximas de mim que eu consiga fazer um grupo de estudo. Tudo bem. Mas se você tiver a oportunidade de fazer um grupo de estudo, essa é a primeira dica, um grupo de estudo. Segunda dica é foco total. No meu caso, eu larguei a faculdade, deixava de ir em muitos locais, às vezes faltava até culto.
Isso deixava... Faltava o culto pra mãe dele, que era evangélica aí, não gostava muito não, quando você faltava os cultos. Minha família ela é praticamente toda evangélica, e isso é bom, né? Nós temos essa fé, porque isso ampara a gente, que só tirando um pouquinho do foco das 3 dicas, foi o que me manteve ainda um pouco, porque uma semana antes da prova, eu entrei no banheiro e comecei a chorar, achando que não ia dar certo, e eu tenho certeza que a fé, naquele momento ali, foi o que me disse, não pare, vai em frente que você vai conseguir. Então é foco total. E a terceira dica é fé em Deus. Boa tarde, gente, tudo bem? Meu nome é Bianca Agra e hoje eu tô aqui primeiramente para parabenizar o Lucas Neto e toda a equipe do Objetivo Concurso por mais essa conquista, né, a sede própria agora do curso. Eu que fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concursos quando nós ainda assistíamos a aula numa salinha alugada em cima de uma igreja evangélica. O conforto era pouco, mas não faltava disposição, né, e energia pra gente estudar e conseguir os nossos objetivos, que foi o que aconteceu comigo. Graças a Deus, hoje eu tô aqui cerca de 6, 7 anos depois, até um pouco mais que isso, para contar que eu viajava diariamente de Pedra Branca para Quixadá para assistir às aulas do Lucas. Para quem não conhece, dá cerca de 120 quilômetros. Eu trabalhava o dia inteiro e viajava para assistir essas aulas à noite. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. Também cheguei a passar no concurso do Banco do Brasil no mesmo ano, não tomei posse porque já tinha entrado no INSS, né? E assim, tudo na vida é esforço, né? A gente, como o Lucas sempre diz e vários outros professores de concurso dizem, concurso público é uma fila. Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Para algumas pessoas mais sortudas até sim, mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim, né? Então, gostaria de dar essa força aqui para todos vocês que ainda estão na caminhada dos concursos e mais uma vez parabenizar o Lucas, que eu conheço a caminhada dele também desde o início, assim como ele acompanhou a minha, e dizer que eu sou muito orgulhosa de ter feito parte dessa história do Objetivo Concurso. Valeu, pessoal! Salve meus amigos, aqui Davi Lins, acabei de sair do Cefap, vim fazer minha matrícula para o curso de formação de soldados da Polícia Militar do Pernambuco. Tô passando aqui para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso, ali de Quixadá, de Lucas Neto, professor Emanuel, meu grande amigo, me ajudaram bastante nessa batalha. E quero agradecer a todos vocês e deixar a dica aí para os alunos aí que não desistam, que sua hora vai chegar. Fala galera do Objetivo, hoje eu recebi a notícia tão aguardada há anos, depois de muito tempo aí de luta, desde 2017 para ser mais exato, quando eu tinha 18 anos, e agora com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo, ao Lucas Neto, e embarquei também com ele nesse projeto do Objetivo, que é um curso de excelência aqui no Nordeste, melhor presencial aqui do Nordeste. E é isto, muito obrigado. When the sun sets, let's leave for an eternity. We'll sail across the lights beyond the sky. I'll be with you eternally. I'm an addict for your love, it keeps me high. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos no preparatório Objetivo do meu grande amigo Lucas Neto, e em meio a todas as turbulências que nós concurseiros já passamos normalmente, no ano de 2018 eu sofri um grave acidente automobilístico, no qual eu tive que fazer a amputação de um dos meus membros, no caso a minha perna esquerda. E ainda assim eu continuei firme e forte estudando para concursos, junto com o professor Lucas Neto, com toda a sua motivação, e o grupo de professores do Objetivo Concurso, um dos melhores professores aí do Brasil, com certeza do Nordeste e região. E consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou no meu esforço e tudo mais, a aprovação no Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal do MPU.
no caso do MPF. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos, um abraço. Have me by your side when the sun sets. Como foi esse processo aí de preparação? Qual foi as dificuldades que você enfrentou aí nesse processo? A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante, abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma para esse concurso. Como foram os aulões, né? Os eventos que o curso objetivo proporcionava, né? O 24 horas, os corujões, os eventos e aulões aí esporádicos que nós tínhamos aqui no curso objetivo. Foi muito legal, a gente se motivava cada dia mais, porque às vezes a gente desanima um pouco para estudar, ficava um pouco mais motivado e começava a semana com mais vontade. Sobre os planos de estudo, o plano de estudo diferencia o aluno objetivo? Sim, com certeza, que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. E qual a mensagem você deixaria para a pessoa que está querendo aí iniciar sua preparação para concurso, mas não tem coragem, não tem ânimo? Vale a pena estudar? Vale sim, muito a pena. É uma sensação que não tem nem como explicar. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha, que deu tudo certo. Foi ao abrir o computador ver teu nome ali na lista? Foi demais. Eu vi a lista no meu celular, estava em casa com minha mãe, vi a lista, mas foi show demais. Foi uma das melhores sensações, tá? O que passou na tua cabeça naquele momento? Um filme, história da vida da gente, todinho, tudo. Ele falou pra mim ali que costuma dizer pras pessoas que foram 3 meses. Quando ele disse que realmente foi 1 mês e meio, as pessoas não acreditam. Então cabe a você acreditar ou não. Como você disse aí, né? As pessoas meio que têm aquela visão, pra você passar num concurso como esse, com muitos inscritos como teve, 3 meses, 1 mês e meio é loucura, é mentira. Mas só quem passou, pelo que eu e meus colegas passaram, a gente sabe como foi sofrido, né? A gente sabe como a gente realmente deu sangue. É o chamado hiperfoco, você imergiu com isso. Derramamos sangue nos livros, nas videoaulas, a motivação do grupo foi muito alta, foi muito grande mesmo. Quando um tava pensando em desistir, o outro ia lá, vamos, que a gente tem que conseguir. E foi bem pesado mesmo, foi puxado, mas no final valeu a pena quando a gente vê nosso nome no Diário Oficial do Estado. Isso é muito bom mesmo. Mas, como você disse, foi 1 mês e meio. 3 meses. 3 meses é o que eu costumo dizer para as pessoas não dizerem na minha cara logo, né, que eu sou mentiroso. Elas devem dizer mais na frente, quando não estão me vendo. Mas realmente foi 1 mês e meio. Eu comecei a estudar 1 semana antes de sair o edital. Eu não sabia que ia sair o edital em tão pouco tempo assim. Então, larguei logo a faculdade, comprei minha apostila, montamos o nosso grupo de estudo. Você fala muito do grupo de estudo, essa preparação, o grupo de estudo foi muito importante pra você. E eu tenho uma frase que eu sempre digo: aves da mesma plumagem voam juntas. A águia voa com águia, pombo voa com pombo. Foi uma das épocas mais difíceis também pra você. Você disse que a alimentação não era tão nutrida, de bons nutrientes. Isso. Você comia de repente qualquer coisa, o que dava pra imergir realmente, e adquiriu alguns problemas nesse meio termo, mas de uma certa forma valeu a pena. Valeu, com certeza. Até porque hoje eu já tô aqui 10 quilos a mais do que... Até a blusa deu certo, né? Até a blusa aqui. Quem diria, né, que eu já ia estar numa blusa P, que antigamente era PP. O Davi era magro pra caralho, aumentou 10 quilos. Imagina como ele era magro, viu, pessoal? Quase não me reconheciam aqui, né? E eu queria que você deixasse 3 dicas para essas pessoas que desejam se preparar para esse próximo concurso da Polícia Militar do Ceará que está chegando aí. O governador já deixou explícito de que vai haver um novo concurso da Polícia Militar do Ceará. Eu sei que são muitas coisas assim que você vem à sua mente, mas existem 3 infalíveis dicas que você dá que são imprescindíveis para a pessoa chegar lá e avançar nos estudos. O que é que você diria? Em primeiro lugar mesmo é você estar... Fala Imparável, Lucas Neto na área, vamos lá, estou ao vivo, viu? Ao vivaço aqui para vocês. Você que está no YouTube tem a oportunidade de ter uma aula com 2 assuntos interessantíssimos para a tua prova, que é direitos sociais, né? Uma segunda parte aqui que a gente já começou, e de nacionalidade. Eu vou começar aqui com a parte de direitos sociais e depois a gente vai arrochar na nacionalidade. Só tem 23 pessoas aqui, com certeza isso está errado, tá? Tá erradíssimo isso. Eu vou pedir para você compartilhar aí, que não custa nada, né? Então compartilha com todo mundo. Porque se é aula ao vivo de 2 assuntos importantes, quais sejam nacionalidade e direitos sociais, você vai ter que compartilhar. Isso cai para a tua prova, eu estou falando aqui para o teu concurso e eu sei que isso vai cair na tua prova. Então vamos lá, compartilha com a geral, faz essa transmissão chegar para o máximo de pessoas. Nós estamos
com 24 pessoas agora. Para provar que eu estou ao vivo, vou mandar um abraço para todos vocês aqui, ó. 24 pessoas nesse momento. 25 agora. Tem gente do Mossoró, gente do Rio Grande do Norte aqui. Vamos que vamos. Jalesdras, Outes, Antônio Francisco, boa noite. Boa noite, Gracinha Alves, Serena Mara. Todo mundo tá na área aí. Então compartilha com geral. Custa nada. Vamos. Aula boa é aula ao vivo. Você tem uma oportunidade, inclusive, dentro do Objective Play. Se tiver alguma pergunta aí, o Cleitinho vai me fazer. E aí eu reporto depois aqui. Mas você pode me perguntar o que você quiser. Você que está dentro da plataforma. Plataforma de acompanhamento, Objective Play. Você não assinou, assim já a sua. Beleza? Vamos começar? Vamos começar. Tá perdendo tempo demais, Lucas. Então vamos começar. Eu já convidei você para compartilhar. Eu vou começar falando então dos direitos dos trabalhadores domésticos aqui. Vamos lá. Vou levantar a mão, beleza? Imparável, vamos lá. Preste bem atenção, porque direitos sociais precisam ser fechados na sua cabeça nessa conjuntura de aulas que nós estamos ministrando para você. Eu vou começar falando aqui, anote aí, direitos dos trabalhadores domésticos, direitos dos empregados domésticos. Se existe uma coisa que você tem que entender sobre empregado doméstico, é isso que eu vou falar agora. O empregado doméstico, ele tem uma característica importante. Ele não pode, anote isso, ele não pode visar ao lucro do empregador. Anote isso, por favor. O empregado doméstico não pode visar ao lucro do empregador. Lucas quer dizer que ele tem que trabalhar para lascar o empregador? Não falei isso não, macho. Pelo amor de Deus, pegar a senha direitinho, o hack. Eu tô falando que o empregado doméstico, quando ele trabalha no usufruto das funções, no dia a dia, na casa de alguém, ele não pode trazer lucratividade para o empregador. Ele vai fazer os serviços domésticos. Por quê? O que acontece? A mulher contrata a Zefinha, a dona Zefinha, né, para trabalhar de empregada doméstica, cretinha, a Zefinha. Aí a Zefinha chega lá, ela diz: ô Zefinha, já que você fez aí os afazeres, fez o almoço, vai pra casa, vá lá pra praça porque eu tenho uma barraquinha de churros. Vá lá vender churros. Aí a Zefinha vai vender os churros. Deixa eu te perguntar, nesse momento, ela é empregada doméstica ainda? Ó o dedinho? Não. Ela passa a ser empregada. Porque empregada é aquela que gera lucro para o empregador. Você tá me entendendo, sim ou não? Diga eu tô. Então empregado doméstico não pode visar lucro do empregador. Um outro hack, um outro código que eu te passo sobre empregado doméstico é esse aqui, ó. O empregado doméstico, além de não poder visar o lucro do empregador, ele vai ter que trabalhar sempre para a família do empregador ou na casa do empregador ou em razão da casa. Por que em razão da casa? Por que o Lucas está colocando isso aí? Explica aí, Lucas Neto, sobre isso. Por que o cara, a empregada doméstica, tem que estar dentro da casa do empregador ou em razão da casa? Porque não é só obrigado a estar dentro da casa. Por exemplo, o jardineiro, ele pode estar fazendo os serviços lá fora, na parte externa. Mas é em razão da casa, sim ou não? Então ele é empregado doméstico. Mas eu posso ter uma enfermeira que não fica passando rodo, lavando, né, roupa, mas está lá cuidando da dona Zefinha, a dona Mariazinha que está lá quase morrendo, a senhorinha. Essa enfermeira que vai todos os dias pode ser empregada doméstica. O motorista da família pode ser um empregado doméstico. Você tá me entendendo onde eu quero chegar? Hein? Tá entendendo, Ailton? Entendeu aí? Ailton vem aqui. Eu sou desse. Ailton vem aqui. Eu sou no meio do bloco, eu chamo o Ailton, que é um dos nossos câmeras aqui. Vamos imaginar o Ailton. Vendo aqui, esse aqui é o Ailton. Gente boa demais. Trabalha aqui com a gente. Ailton, vamos imaginar, Ailton, a seguinte situação. Eu te convido para ser o jardineiro da minha casa. Ailton, eu vou te pagar isso aqui para você ser jardineiro da minha casa. Tá? Aí, de repente, eu peço para que o Ailton venha aqui no Objetivo que fica em frente à minha casa fazer as transmissões. Quando você é jardineiro da minha casa, você fica lá nas plantas, regando, não sei o quê, tirando isso aqui e tudo mais. Você é um empregado doméstico. Mas quando você vem aqui gravar, você passa a ser empregado. Então, nesse momento,
houve uma relação de emprego, você vai ser regido pela CLT e não mais por uma lei específica que era do empregado doméstico. Só isso, só para olhar para você e dizer isso. Show de bola, obrigado. Né? A gente chama para quebrar um pouco o clima. Creitinho, doido para vir, nem me chamou, nem me chamou. Calma, cara, já eu te chamo. Agora tem que vir de óculos, viu? Esse óculos aí dos gostosinhos, como é o nome dele? Cremosinho, do cremosinho, gostosinho, do cremosinho. Então tá aqui. Direitos do empregado doméstico. Não pode visar o lucro do empregador e para a família do empregador, que o cara vai trabalhar para a casa do empregador ou em razão dessa casa. Você tá me entendendo, moço? Moço, tá me entendendo? Então isso é empregado doméstico. Por que eu tô falando tudo isso? Para te dizer quais são os direitos do empregado doméstico que mais caem em prova. Isso aqui eu adoro. Tem gente que me esculhamba, que fica dizendo, como tu é soberbo. É não, macho. É porque eu só aprendi as coisas ou na putaria, sabe? Ou com alguma brincadeirazinha doida. Né? Tinha que ter uma brincadeira. Tinha uma que era pesada. João comeu a filha, não vou nem dizer, né? Mas deixa quieto. Mas eram umas pesadas para eu decorar as regrinhas de memória, Creitinho. Creitinho é de menor, não pode ouvir, mas eu vou dizer umas já. Quais são os direitos da empregada doméstica, hein? Quais são os direitos garantidos hoje para a empregada doméstica? Ó, eu tenho uma regrinha de memória que você tem que entender. A empregada doméstica, a bichinha, muitas vezes, ela não tem condição financeira, não é verdade? Então você vai lembrar que no Réveillon, a bichinha, a empregada doméstica, no Réveillon, enquanto todo mundo tá lá, os patrões estão tudo tomando Chandon, já tomou Chandon, acredito? Chandon, é um champanhe, uma champanhe. É. A empregada doméstica tá tomando o quê? Ela tá tomando o seu famoso cidra. Já viu aquele cidrazinho de maçã? Cidra. É, e olha lá, né? Porque o cidra tá caro. Tá tomando cidra. E, como uma boa empregada doméstica, e qualquer empregado doméstico, e qualquer gente que está numa situação que está querendo se lascar ainda mais, bebo com tanta cidra, vai torcer para um time que todo pobre torce, que é o Flamengo, tá? Então, brincadeiras à parte, só para você lembrar. Isso aqui é só para você lembrar na hora da prova, tá? Não fica com raiva de mim não sou soberbo de nada não. Cidra Fly, é bom, né? Só não torço pro Flamengo, mas isso aqui é bom, cidrazinho é bom. Cidra Fly, é para você lembrar do que eu vou colocar aqui, ó. Quais os direitos regulamentados do empregado doméstico? Vai colocando aí, ó. Esse S é de salário mínimo, eu botando só a abreviação. Aí, botando aí no seu caderno. Esse I é de irredutibilidade do salário. Então, bota aí, I de irredutibilidade do salário. Irredutibilidade do salário. Esse D é de 13º salário, ela tem direito ao 13º salário, tá? Esse R é de repouso semanal remunerado, que é preferencialmente aos domingos. Esse A é de aviso prévio, ela tem direito. Aí vem o F de férias, tá certo? Aí vem o L de licença maternidade ou licença paternidade se eu estiver falando de um pai. E vem o A de aposentadoria. Então, para fins de prova, eu quero que você leve esses como os direitos regulamentados do empregado doméstico, tá? Então, quando a tua prova perguntar, ei, quem é o empregado doméstico? Qualquer um? Não pode visar o lucro do empregador, trabalha para a família ou em razão dela, e tem salário mínimo, irredutibilidade de salário, 13º salário, repouso semanal remunerado, aviso prévio, férias, licença maternidade e licença paternidade e aposentadoria, certo? Show de bola? Entendido? Massa demais. Vamos lá. Adiante, eu chego aqui, estou com a Constituição aberta, no artigo 8º, aliás, no artigo 7º, parágrafo único, né, que a gente vê os direitos do empregado doméstico e vê alguns direitos coletivos dos trabalhadores. Eu vou anotar aqui, faço questão de anotar, para você já organizar o seu caderno. Abre um tópicozinho no caderno aí, abre aí, direitos coletivos, anote desse jeito, direitos coletivos dos empregados domésticos. Direitos coletivos dos empregados. Aliás, que porra de empregado doméstico, macho? Eu não tô mais empregado doméstico não, eu falei, baitola. Direitos coletivos dos empregados, velho. É dos empregados, moço. Se desoriente não. Dos empregados, agora vai. Direito coletivo dos empregados, ou seja, ele tem, não é solitário, não é um direito individual, é um direito coletivo. Eu vou listar para você quais são. Primeiro, direito de associação profissional ou sindical. Vai anotando aí, a gente vai comentando um pouco sobre eles. Direito de associação profissional ou sindical. Então, todos os empregados têm direito de não serem obrigados a se associar ou a permanecerem associados, porque a Constituição fala, inclusive, que ninguém pode ser compelido a se associar ou a permanecer associado, bem como os direitos de participar de um sindicato.
Então o cara pode ter direito de participar de um sindicato, pode ter o direito de uma associação profissional. Lembre-se que o Estado não pode intervir nem nesse sindicato, nem nessa associação profissional. Um outro direito que é coletivo para os empregados, para os trabalhadores, é o direito de greve. Direito de greve. Lembrando que alguns desses direitos não podem ser consolidados ao servidor público, inclusive policial, né? Não é todo servidor público que tem o direito de greve, porque no caso o policial, de acordo com jurisprudência farta dos tribunais, incluindo o Supremo Tribunal Federal, não pode o empregado, o servidor público policial prestar greve, tá bom? Um outro direito coletivo aí, Lucas, já falou 2, fala mais, que está na Constituição. Direito de substituição processual e direito de participação. Vamos anotar? Anota aí, vai. Direito de substituição processual e um outro direito é o direito de participação. Direito de participação. Substituição processual é de ser substituta ao longo do processo, substituída ao longo de um processo trabalhista. E o direito de participação é de participar de alguma cota que, porventura, esteja sendo regulamentada pela empresa. E um outro é o direito de representação classista. Anote aí. Direito de representação classista. Direito de representação classista. É de representar uma entidade de classe, né? Por exemplo, o Conselho Regional de Enfermagem, e vai lá a empregada e participa porque ela é enfermeira. Enfim, são direitos coletivos dos trabalhadores que estão aqui presentes na Constituição Federal. Vamos pegar aqui a associação profissional e sindical, porque é um dos que mais caem em prova de concurso. Isso vai estar exatamente no artigo 8º, que é de leitura obrigatória por Vossa Senhoria, viu? Artigo 8º da Constituição Federal de 1988. Anote aí, artigo 8º, eu vou te trazer os hacks, os códigos que são importantes e que podem cair na sua prova. O artigo 8º, no inciso 1, diz assim, ó, é livre a associação profissional sindical, observado o seguinte, o seguinte é que vai ter os códigos aqui, ó. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente. Isso a gente já sabe. Vou botar aqui os hacks principais. Vamos lá. Vamos numerar. Primeiro hack. Primeiro código. Lei não obriga ninguém a se associar. Não obriga Estado, vamos botar assim, ó, não obriga Estado a se meter, bota desse jeito mesmo, você entendeu, o que importa é entender, a se meter em sindicato. Lei não obriga o Estado a se meter em sindicato. Mas deve existir registro em órgão competente. Mas deve existir registro em órgão competente. Então, uma coisa é o Estado intervir no domínio do sindicato. Isso não pode acontecer. Outra coisa totalmente diferente é o registro no órgão competente por parte desse sindicato. Esse sindicato tem a obrigação de ir ao órgão competente formalizar o seu registro. Tá certo? Chave 2. É vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau representativa da categoria profissional, na mesma base territorial que será definido pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área contígua de um município. Quando a galera lê isso aí, já se atribula. Eu vou passar facilidade para você. Inspire e respire com calma que eu vou te explicar que bagaça é essa. 2. O seguinte é esse. O que o inciso 2 do artigo 8º está dizendo, macho velho e macha é o seguinte. Se eu criei um sindicato nessa base territorial X, eu criei um sindicato nessa base territorial X, que representa os interesses, por exemplo, do concurseiro, tanto que está aqui um sindicato, aqui em Quixadá. Estou gravando essa aula para você, direto da cidade de Quixadá, no interior do Ceará. Foi criado um sindicato aqui que é o Sindicato dos Concurseiros. Esse Sindicato dos Concurseiros foi criado nessa base territorial. E a minha base territorial inclui 4 cidades. Quixadá, Quixeramobim, Senador Pompeu e Mombaça. Vamos imaginar isso aqui, que são cidades aqui próximas, do sertão do Ceará. Né? Quixadá, Quixeramobim, Senador Pompeu e Mombaça. Vamos imaginar o seguinte.
O sindicato dos concurseiros, que está representando a galera dessa cidade, foi criado em Quixadá. A pergunta que não quer calar, outro cara pode criar o sindicato dos concurseiros lá em Mombaça? Pode não. Por quê? Porque esse grupo de cidades pertence à mesma base territorial, sacou? Então não pode, na mesma base territorial, ser criado mais de um sindicato na mesma base de categoria. Certo? Então o 2, o que é que a gente bota a chave do 2? Eu expliquei aqui desenhando a chave do 2 agora para você entender na frase. Não pode, anote assim, ó, não pode ser criado, não pode ser criado mais de um sindicato, não pode ser criado mais de um sindicato na mesma base de categoria de um grupo de municípios, tá certo? Não pode ser criado mais de um sindicato. Você pegar esse exemplozinho que eu te dei, esse é o código para você acertar questões. No inciso 4, que eu faço questão de já pular para ele aqui, do artigo 8º, diz assim, ó, a Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical, respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. Anote uma coisa muito importante. Existem duas contribuições neste inciso. A primeira é a chamada contribuição confederativa e a outra é a chamada contribuição sindical. Então vamos lá. Quando a tua prova falar de contribuições que o sindicalizado vai ter que pagar, bote aí contribuições. Da prova falar de contribuições ao sindicato, você vai colocar duas chaves aqui, que existem duas contribuições ao sindicato. A primeira é a contribuição confederativa. Contribuição confederativa. E a segunda é a contribuição sindical. Contribuição sindical. Aí você me pergunta, Lucas, qual das duas vai ser paga diretamente para o sindicato, hein? Qual das duas vai ser paga diretamente por sindicato, Lucas? Ó, por mais que o nome queira fazer você achar que é essa, não vai ser essa aqui, ó. Então puxa uma setinha e diga que é a contribuição confederativa que será paga, paga diretamente ao sindicato da categoria, tá? Será paga diretamente ao sindicato da categoria, a contribuição sindical ou a contribuição confederativa? A contribuição confederativa. Entendido, sim ou não? Beleza pura? Show de bola. Lucas, ainda no artigo 8º, vamos lá, essa daqui cai em prova, ó. Artigo 8º, inciso 5 ao 7. Ao 8, vamos ler logo tudo. O inciso 5 do artigo 8º diz, ninguém será obrigado a afiliar-se a sindicato. Mas isso a gente já sabe, mas eu vou botar o hack. Vamos botar aqui, vou pedir para o Ailton apagar lá enquanto eu boto o 3 aqui. 3, coloca aí, ninguém será obrigado, obrigado a sindicalizar-se. Ninguém será obrigado a sindicalizar-se. Então o cara não vai ser obrigado a se sindicalizar, sacou? Ele não é obrigado a participar de um sindicato e acabou-se. Uma outra chave importante, vamos lá. É no inciso 6. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Eu já tinha dito isso nas aulas de direitos sociais anteriores, mas passo a dizer mais uma vez. Se eu falar em negociação, anote essa, se falar de negociação coletiva de trabalho, negociação coletiva de trabalho, uma coisa você vai ter que entender. Sempre diante da negociação coletiva de trabalho,
O que é que eu vou ter? Participação do sindicato da categoria. Participação do sindicato da categoria, tá certo? Então vamos lá. Preste atenção. Cuidado, não existe negociação coletiva de trabalho em que as partes envolvidas sejam apenas empregado e empregador. Se tiver negociação coletiva de trabalho, é obrigatório que eu tenha empregado de um lado, empregador de outro, intermediando essa regulação, um sindicato da categoria. Você copiou isso aí, sim ou não? Então vamos adiante, caso você tenha copiado. Tem mais, viu? Inciso 7. O aposentado filiado tem direito de votar e ser votado nas organizações sindicais. Esse é um hack importantíssimo. Anota aí, vai, é o ponto 5. Ó, ponto 5. Coloca aí. O aposentado tem direito de votar e ser votado nas organizações sindicais. Aposentado tem direito de votar e ser votado nas organizações sindicais. O que é que eu vejo questão em prova? A seguinte frase dizendo: não poderá o aposentado nem votar e nem ser votado diante de uma organização sindical. Tá errado. Tá errado. O aposentado, se sindicalizado, se for filiado a um sindicato, isso é importante salientar, tá? Que para que o aposentado possa ter essa condição, ele tem que estar na condição de quê? De filiado. Ele tem que estar na condição de filiado para que ele possa votar e ser votado em uma organização sindical, para exercer um cargo de diretoria do sindicato, para poder votar num secretário do sindicato, para poder ser votado como diretor do sindicato, é um direito do aposentado filiado. E o inciso 8 fala da estabilidade sindical. Anote aí, esse vai ser o nosso ponto 6, certo? Você vai anotar da seguinte forma, o ponto 6. O ponto 6, anote assim. Olha que importante isso, ó. A Constituição diz que vai ser proibida, vai ser vedada a dispensa do empregado, vai ser vedada a dispensa do empregado esse que seja sindicalizado, a partir de quê, Lucas? A partir do registro da candidatura, a partir do registro da candidatura. A partir do registro da candidatura, a um cargo de direção ou representação sindical, a cargo de direção ou de representação sindical. E se eleito, ainda que suplente, anote tudo que depois eu explico com mais parcimônia. Se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do registro, ele vai ter a estabilidade, tá? Se eleito, ainda que se suplente, até um ano após o final do mandato. Exceto se ele cometer falta grave, né? Claro, exceto se cometer, anote aí, exceto se cometer falta grave. Ô Lucas, me explica essa bagaceira de novo aí que eu não entendi não, macho velho. Calma, vou tomar minha água, né não? Águazinha, é cachaça? Não, é, Cleitinho, pelo amor de Deus, Cleitinho, você foi botando cachaça aqui, já vou dizer pra sua mãe. Vamos lá, ó, presta atenção nessa bagaça aqui. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado. O cara tem estabilidade provisória, velho. Todo mundo sabe que esse lance de estabilidade provisória, em regra, não existe.
para empregado, exceto algumas situações. Quem é que tem estabilidade? Você que está lutando aí pelo serviço público, para passar num concurso que vai desbloquear a sua vida. Empregado não tem estabilidade, exceto se ele tiver em algumas situações. Dentre essas situações, nós temos, por exemplo, essa, em que eu tenho um empregado sindicalizado, onde a partir do registro da candidatura ao cargo de diretor ou de representante sindical, se eleito for, ainda que ele fique como suplente, ele tem a estabilidade provisória até 1 ano após o final do mandato, contado do registro da candidatura dele. Então, do registro da candidatura até 1 ano após finalizar o mandato dele, ele tem a estabilidade provisória. A não ser que ele cometa falta grave. Se ele fizer uma merda muito grande, aí essa estabilidade vai por água abaixo. Você me entendeu, sim ou não? Tranquilidade pura? Beleza? Posso prosseguir na minha aula? Tranquilo. Artigo 8º encerrado com êxito e parcimônia. Tranquilo? O artigo 9º, ele fala sobre o direito de greve. Diz que é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade que eles têm para poder exercer esse direito de greve. E que a lei vai determinar quais são os serviços essenciais em que não se poderá participar de greve. Um outro ponto importante aqui é o direito da representação classista, tá? Esse eu faço questão de desempenhar em específico e em separado. Direito de representação classista. O que é que a Constituição Federal traz sobre isso? A Constituição diz o seguinte sobre esse direito, ó, sobre representação. Ela diz no artigo 11, ela diz no artigo 11 caput: nas empresas de mais de 200 empregados é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover o entendimento, a ponte entre os empregadores. Então vou repetir isso aqui, ó. Se eu tenho uma empresa com mais de 200 empregados, se eu tenho uma empresa com mais de 200 empregados, é obrigatório que seja escolhido um destes empregados, um destes deve ser escolhido, justamente com o intuito de manter a contatação com os empregadores, manter a contatação com os empregadores, certo? Então, se tem uma empresa com mais de 200 empregados, é obrigatória a eleição, a escolha de um destes representantes que manterá a contatação com os demais empregadores. Você entendeu isso aqui, sim ou não? Se você entendeu, chegou a hora certa. A hora de nós resolvermos questões. Portanto, primeira questão vai aparecer na sua tela agora. Cleitinho já colocou. Cleitinho é demais. Você colocou? Colocou? Muito bem, Cleitinho. É isso aí. Então vamos lá. Primeira questão. Diz o seguinte. A Jéssica trabalha na residência da Kelly. Rapaz, tem 2 meninas aqui no objetivo com esse nome, não tem? Mas tá aqui. Jéssica trabalha na residência de Kelly. Vamos lá. 3 vezes na semana, como passadeira. Normalmente o combinado é comparecer ao trabalho às terças, quintas e sextas. Mas quando é necessário, mediante prévia comunicação, comparece em outro dia da semana. Desde que não sejam sábados, domingos ou feriados, nem datas comemorativas. Sua remuneração é feita e calculada por dia de trabalho, e sua CTPS, que é a Carteira de Trabalho e Previdência, não foi assinada. Quando Jéssica não comparece, não recebe o pagamento e não sofre nenhum tipo de sanção. Entretanto, Kelly sempre solicita que a ausência seja previamente comunicada. Jéssica procura você aí, como advogado, você que está estudando para o concurso, para sanar uma dúvida acerca da sua situação de relação de emprego. De acordo com a legislação específica em vigor, a alternativa que contempla a situação de Jéssica é qual? Ei, você tem que entender uma coisa. Ó. A lei que regulamenta isso é a Lei Complementar 150 de 2015, que é a lei da empregada doméstica.
Para que uma empregada doméstica seja considerada empregada doméstica, ela tem que comparecer pelo menos 3 vezes por semana, certo? Na casa da sua empregadora. Se for menos de 3, que significa 2, ela vai ser o quê? Diarista. Diarista. Então, olha esse código. Se compareceu só 2 vezes, não é empregado doméstico. Compareceu mais de 2, que é 3 em diante, é empregada doméstica. Vamos ver aqui a alternativa, ó. Vamos ver aqui, ó. A Jéssica trabalha na residência da Kelly 3 vezes na semana. Então, nesse caso, ela já é o quê? Ela já é empregada doméstica. O gabarito dessa questão é o item C de casa, tá? Então, além daquelas informações que eu trouxe, vale a pena repetir. Se é empregada doméstica, não pode visar o lucro a empregador. 2, se é empregada doméstica, vai ter que se submeter a um regime que não é seletista, né? Que não é seletista, é regida por essa lei específica, a Lei Complementar 150. E se é empregada doméstica, além de não visar esse lucro, vai ter que ter uma relação de emprego, né? Porque se trouxer o lucro, não vai ser considerada empregada doméstica. Se é empregada doméstica, vai ter que entender que pode ser para casa ou em razão da casa do indivíduo que essa pessoa trabalha. E como quarto ponto importante aqui, saliente-se que dentro da Lei Complementar 150 de 2015, que nesse momento é importante até a gente falar por pouco aqui, não está no seu edital nesse momento, mas nessa questão pediu essa noção, empregado doméstico tem que trabalhar pelo menos 3 vezes por semana, tá? Se for só 2 vezes, é diarista. Então, questão de número 1, o item C é o gabarito. Vamos adiante. Questão de número 2. Na tela diz o seguinte, ó, acompanhe bem. Questão de número 2. Diz o seguinte. Assinale a alternativa incorreta. Incorreta. Segundo a CLT, os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio, tá? Isso aqui tá errado, tá? Tá errado isso aqui. Por quê? A CLT não traz, aliás, está certo, né? Tá certo a visão disso aqui. Mas, como ele está querendo a incorreta, o item incorreto, esse não é o gabarito. Por quê? Porque ele está querendo o incorreto. Mas essa visão está certa. É uma visão seletista, realmente. A visão que eu já queria dizer aqui, ansiosamente para vocês que está errada, é a visão da B. Eu vou ler para você, você vai entender. Ó. A reforma trabalhista introduzida pela Lei 13.466, objetivando flexibilizar a concepção de subordinação, importou do direito italiano o conceito de parassubordinação, introduzindo algumas formas específicas de contrato, como o trabalho por colaboração ocasional, tá? O que é que nós temos aqui, ó? Você tem que entender o seguinte, anote o que eu vou falar agora. O trabalho parassubordinado, no direito italiano, ele tem um rol de direitos trabalhistas mínimos que são assegurados e são inferiores aos garantidos ao empregado subordinado, tá? São inferiores. Então, quando eu falo dessa parassubordinação, ela traz regras inferiores. O erro é só esse, tá? Dizer que está incluso no conceito, introduzindo formas específicas. Então, o gabarito errado na questão 2 é o item B. Vamos para uma questão aqui com mais cara ainda do que nós estudamos ao longo do campeonato inteiro? Vamos para 3 aqui, vamos? Ó, terceira. Vamos lá. Essa daqui você acerta brincando, né? Vamos lá. É correto afirmar sobre as convenções e acordos coletivos de trabalho. Vamos lá. O valor dos depósitos mensais e da indenização rescisória do FGTS poderá ser reduzido por meio de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, observados os limites constitucionais. Tá errado, tá? Pode colocar que tá errado, porque isso não pode ser diminuído por convenção ou acordo coletivo de trabalho, não, tá? B. No exame da convenção coletiva de acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho observará as regras de proteção ao trabalhador
e o princípio da primazia do interesse público sobre a autonomia da vontade coletiva. O interesse público sobre a autonomia da coletiva? Não, é a coletiva sobre a individual. Está errado dentro das regras do direito coletivo. C. Constitui objeto ilícito da convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho que disponha sobre o enquadramento do grau de insalubridade. É um objeto ilícito da convenção coletiva de trabalho? Em outras palavras, a convenção coletiva de trabalho pode trabalhar sobre o grau de insalubridade de um trabalhador? Pode. Está dizendo que é um objeto ilícito. Não. D. A inexistência de expressa indicação de contrapartidas recíprocas em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho não ensejará sua nulidade por não caracterizar um vício do negócio jurídico. O gabarito é esse, uma questão complexa de propósito colocado aqui. Isso vai estar no artigo 611 da CLT. Artigo 611 da CLT, tá? Beleza? Vamos para uma pegada mais constitucional? Vamos para uma mais constitucional? Ó, deixa eu pegar aqui a questão... Deixa eu pegar aqui essa questão 5. Vou pular para 5 de propósito. Vamos lá. Considerando as normas de direito do trabalho vigentes, analise as seguintes assertivas. São considerados serviços ou atividades essenciais para fins de exercício regular do legítimo direito de greve, entre outros, aquele de tratamento e abastecimento de água, produção e distribuição de energia elétrica, vamos lá, gás e combustíveis, funerários, telecomunicações, compensação bancária e atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência, por meio da integração de equipes multiprofissionais e interdisciplinares para fins de reconhecimento de direitos previstos em lei e no Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Isso aqui, pessoal, está muito mais ligado ao Estatuto com Deficiência e ao direito do trabalho. Eu não quero confundir a cabeça de vocês agora, então vou pular mais uma, tá? Eu estou falando de constitucional. Deixa eu buscar uma questão de constitucional mesmo. Deixa eu pegar uma de constitucional aqui, resolvendo com você agora. A questão 6 trata só do direito de greve, eu não quero saber. Entenda isso, ó, vem comigo. Por mais que a gente tenha essas questões aqui, eu estou colocando uma questão para você que tem a ver com o que nós estamos entendendo. Realmente, quando eu falo dos direitos dos trabalhadores, eu vou ver muitos pontos na CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas. Mas eu preciso, quando estiver estudando constitucional, que pegue questões somente que trabalhem com o tema dos direitos sociais constitucionais dos trabalhadores, tá? Direitos sociais constitucionais dos trabalhadores, tá? Deixa eu ver aqui na tela. Vamos lá. Ó, a questão 7 é um direito constitucional do trabalhador. A questão 7 é. Então pega a 7 aí, porque ela se enquadra direitinho. Ela está como um direito social do trabalhador e constitucional. Isso é direito constitucional na veia. Agora vai, ó. Preste atenção aí. O que importa é a resolução adequada. Diz assim: considere as assertivas abaixo sobre entidades e liberdades sindicais. O princípio da unicidade sindical, que sempre vigiou no Brasil republicano, estabelece ser vedada a criação, ó, como a gente estudou, de mais de uma organização sindical em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial. Olha como já se enquadra. E esta não inferior à área de um município, verdade, garantindo a intangibilidade desta base territorial. Hein? Esse item aqui, tá certo ou errado? Hein? Tá certo ou errado? O que é que vocês me dizem? Vamos botar aqui de pode ser? Vamos botar um PS aqui, ó. 2. É possível desmembramento do sindicato quando nova unidade sindical é formada a partir da cisão da base territorial da entidade sindical originária, assim como é possível a dissociação do sindicato quando um novo ente sindical é formado a partir do desligamento de uma categoria específica do sindicato-mãe, respeitando-se sempre a área de abrangência mínima de um município. Eita, Lucas, ficou mais complexo. Vamos por 3. Com suporte no princípio da especificidade, os sindicatos serão constituídos por categorias econômicas ou profissionais específicas, abrangendo categorias similares e conexas. Lucas, eu não entendi nada. Volta na 1 de novo. Vamos lá. 1. O princípio da unicidade sindical,
que sempre vigiou no Brasil republicano, estabelece ser vedada a criação de mais de uma organização sindical. A gente estudou hoje ou não estudou? Onde é que está esse princípio aqui, hein? Vamos ler de novo o artigo, deixa eu ver aqui, artigo 8º, né? Artigo 8º. Aí nós temos a liberdade de associação, artigo 8º, inciso, deixa eu procurar esse negócio, tá aqui, inciso 3. Anota aí, vai, anota aí, puxa uma setinha e anota. Lê artigo 8º, vai dar certo, inciso 3 da Constituição Federal de 88. Lê artigo 8º, inciso 3 da Constituição Federal. O que é que nós temos no artigo 8º, inciso 3 da Constituição? Dizendo assim, ó. 2, inciso 2 da Constituição, atento, 2. É vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, representativa da categoria profissional econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município, tá? Isso aqui não é o princípio da unicidade sindical, galera. O princípio da unidade sindical é o princípio que fala do inciso 4, que a Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha. Tá errado o item 1. Tá errado o item 1. O correto é o item 2, ó. Deixa eu explicar por quê. É possível desmembramento do sindicato quando nova unidade sindical é formada a partir da cisão da base territorial da entidade sindical originária. Isso aqui são determinações jurisprudenciais. Presta atenção. Imagina que essa bola aqui seja um sindicato. Certo? Beleza? Esse aqui é um sindicato. Aí o que é que acontece? Uma nova unidade sindical foi formada a partir da cisão da base territorial da entidade sindical originária, que era essa daqui. Tinha 3 sindicatos. Esse aqui surgiu da união com esse. Logo, esses 2 sindicatos se tornaram um só sindicato. O que é que a jurisprudência diz? Que é possível o desmembramento do sindicato, desse aqui, quando a nova unidade sindical for formada a partir da cisão da base territorial da entidade sindical originária, assim como é possível a dissociação do sindicato quando um novo ente sindical for formado a partir do desligamento da categoria específica do sindicato-mãe. São palavras jurisprudenciais, fazendo com que apenas a 2 esteja correta, porque esse aqui não traz o princípio da especificidade, tá? Questão complexa, de nível superior, de nível de introdução mais em lógica para a realidade do campo da lei, mas com um campo jurisprudencial abundante, tá? Vamos lá. Deixa eu sair daqui dessa trilha do sindicato e vim aqui para a questão... instituir... Não, eu não vou ler essas outras aí, ainda que você tenha aparecido na tela. Por quê? Porque as outras estão ligadas a organizações mais sindicais. Eu prefiro ficar com o texto constitucional, tá? E já prefiro ir para direitos de nacionalidade. Depois, na sequência, eu trago uma bateria de questões só de direitos sociais, ligados à própria instituição constitucional. Por quê? Porque senão tua cabeça vai se embaraçar. Se você não está estudando direito do trabalho, tu não tem a obrigação de manjar tudo de sindicato. E nem tudo de empregado, e nem tudo de empregador. Tu está estudando direito constitucional. Então, para não embananar a cabeça de ninguém, no momento oportuno eu trago uma sequencial com 100 questões só com os direitos constitucionais dos trabalhadores. Vou pedir para apagar o quadro aqui, virar a fita e ir para cima agora dos direitos de nacionalidade. Me dê 1 minuto, eu já volto ao vivo com você com nacionalidade. Na sequencial, a gente vai com mais questões de direitos sociais. Beleza? Valeu!
2017 eu comecei a estudar para concursos públicos no preparatório objetivo do meu grande amigo Lucas Neto. E em meio a todas as turbulências que nós concurseiros já passamos normalmente, no ano de 2018 eu sofri um grave acidente automobilístico, no qual eu tive que fazer a amputação de um dos meus membros, no caso a minha perna esquerda. E ainda assim eu continuei firme e forte estudando para concursos, junto com o professor Lucas Neto, com toda a sua motivação, e o grupo de professores do Objetivo Concurso, um dos melhores professores aí do Brasil, com certeza do Nordeste e região. E consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou no meu esforço e tudo mais, a aprovação no Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal do MPU, no caso do MPF. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos, um abraço. Como foi esse processo aí de preparação? Qual foi as dificuldades que você enfrentou aí nesse processo? A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante, abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma para esse concurso. Como foram os aulões, né? Os eventos que o curso objetivo proporcionava, né? O 24 horas, os corujões, os eventos e aulões aí esporádicos que nós tínhamos aqui no curso objetivo. Foi muito legal, a gente se motivava cada dia mais, porque às vezes a gente desanima um pouco para estudar, ficava um pouco mais motivado e começava a semana com mais vontade. Sobre os planos de estudo, o plano de estudo diferencia o aluno objetivo? Sim, com certeza, que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. E qual a mensagem você deixaria para a pessoa que está querendo aí iniciar sua preparação para concurso, mas não tem coragem, não tem ânimo? Vale a pena estudar? Vale sim, muito a pena. É uma sensação que não tem nem como explicar. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha, que deu tudo certo. Foi, ao abrir o computador, ver teu nome ali na lista? Foi demais. Eu vi a lista no meu celular, estava em casa com minha mãe, vi a lista, mas foi... Fala comigo, bora pra cima, direitos de nacionalidade agora, esquenta, bora. Direitos sociais superado, agora eu quero que você atinja um outro nível de direitos de nacionalidade. Portanto, o que eu vou falar aqui tem mandamento constitucional forte. O primeiro, bem conhecido, tá? Isso aqui são os cargos privativos de brasileiros natos que todo mundo deve conhecer. Preste atenção só numa coisa, ó. Só numa coisa que eu vou falar aqui, importantíssima. Você tem que entender que os brasileiros natos e naturalizados, eles têm os mesmos direitos, em regra, em virtude do princípio da isonomia material. Todos são iguais perante a lei, garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil o direito à vida, à liberdade, à igualdade e segurança nos termos desta Constituição. Entretanto, existem situações constitucionais em que só o brasileiro nato vai poder gozar de algumas sistemáticas e o naturalizado não pode. Uma dessas são os cargos privativos de brasileiros natos. O famoso mp3.com. mp3.com. Eu tenho o quê? Ministro do Supremo Tribunal Federal. 3 P's, presidente, o primeiro P, presidente e vice-presidente da República Federativa do Brasil. Aí vem presidente da Câmara dos Deputados Federais. Vem presidente do Senado Federal, tá? Aí vem C de carreiras diplomáticas. Esse O é de oficiais das Forças Armadas, e esse M é de ministro de Estado da Defesa, Então você tem que gravar isso aí, isso é indissociável, galera. Pelo amor de Deus, não pode ir para uma prova sem saber do mp3.com. Eu tô engrossando o caldo da nacionalidade aqui para vocês. Por quê? Porque ainda vejo muita gente errar a questão, tá? O mp3.com traz os cargos privativos de brasileiros natos. Não acaba por aí, não. O parágrafo 4º... Fala, meu Deus do céu, Covid. E agora, Gaitinho? Ai, aqui ficou convidado já. Pode vir por aqui, viu? Deu um P2, senhor. Né? Vacinei hoje, né? Mas vamos lá, vai dar certo. Ó, o parágrafo 4º do artigo 12, de novo. Saúde, Cleitinho. Bota a mão na boca, professor, para não passar Covid pro povo.
Eita, Cretinho. E agora? E agora, Cretinho? O que a gente faz? Espirrando direto. Engraçado demais esse cara, viu? Bora lá, Cretinho, ó. O artigo 12, parágrafo 4º, anota aí. Artigo 12, parágrafo 4º da Constituição Federal de 88, traz as situações em que haverá, galera, a perda de nacionalidade. Perda de nacionalidade. Isso aqui cai em prova. E tem gente que erra. Vamos por partes? Vamos por partes? Ó, eu tenho dois tipos de perda. Anote os dois tipos de perda que a doutrina categoriza. Eu tenho a perda, mudança, certo? Perda, mudança. E eu tenho a perda, punição. Perda, punição. Perda, mudança e perda, punição. Lucas, quando é que eu tenho a perda, mudança? Quando é que eu tenho a perda, mudança? Essa perda, mudança, eu vou tratar bem aqui, ó. Ela vai relacionar tanto aos brasileiros natos, quanto aos naturalizados. Anote isso. Tanto para brasileiro nato, quanto para brasileiro naturalizado vai ser a perda, mudança. Quando é que eu vou ter a perda, mudança? Ela vai se aplicar quando o brasileiro adquirir outra nacionalidade, certo? Brasileiro adquirir outra nacionalidade. Então o cara abriu mão da nacionalidade originária e disse, mas não, vou para outra nacionalidade. Eu chamo essa perda de nacionalidade de perda mudança. Só que essa regra aqui, galera, ela conduz exceções. Então quais são essas exceções? Quais são essas exceções? Vamos lá, a Constituição diz. A exceção é reconhecimento, anote, reconhecimento de nacionalidade, reconhecimento de nacionalidade por norma estrangeira. Reconhecimento de nacionalidade por norma estrangeira. Reconhecimento de nacionalidade por norma estrangeira. Lucas, como é isso? Reconhecimento de nacionalidade por uma norma estrangeira. O país a qual o camarada foi exercer suas atividades, ele reconheceu, né, a relação que existe entre os dois diplomas. E disse, não, ele pode ser brasileiro nato, que eu reconheço essa nacionalidade. Ele pode trabalhar e viver aqui naturalmente. Então, nesse caso, não haverá perda. Uma outra exceção, essa daqui é muito importante, ó, é imposição por norma estrangeira. Imposição por norma estrangeira. Essa é a que mais cai em prova. É quando, por exemplo, para trabalhar, exercer suas funções, o país ao qual o cara foi trabalhar exige que ele seja pertencente à nacionalidade daquele país, para poder morar e trabalhar lá. Então, por exemplo, o caso do jogador Diego Costa. Vamos imaginar, chegou na Espanha, a Espanha determinou que para ele trabalhar e jogar em clube espanhol, ele deveria ser nacionalizado espanhol, caso contrário, ele não trabalharia ali. Imagina essa situação. Nessa situação, houve a imposição da norma estrangeira. Então, eu não posso falar de perda, mudança na nacionalidade do indivíduo. A outra é a perda-punição. Essa daqui também cai muito em prova. Anote como é que ela se posiciona. Ela aplica-se aos brasileiros naturalizados, anote, aplica-se aos brasileiros naturalizados que poderão ter sua naturalização cancelada por prática de atividade nociva ao interesse nacional. Atividade nociva ao interesse nacional. Beleza? O que é que vai acontecer aqui?
Trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Anote isso, ó. Sentença penal condenatória transitada em julgado. Transitada em julgado. Só uma sentença penal condenatória transitada em julgado tem a capacidade para fazer com que haja perda, punição da nacionalidade de um brasileiro naturalizado acusado de praticar atividade nociva ao interesse nacional. O que é uma sentença penal condenatória transitada em julgado, galerinha? É aquela que não se admite mais recurso. Não se admite mais recurso. Um outro ponto importantíssimo aqui, para eu falar, não tem como não falar, é sobre extradição. Essa daqui é bem conhecida de vocês, né? Então, recentemente, inclusive, teve o caso do Robinho, né? Brasileiro nato, já coloca na cabeça. Brasileiro nato não pode ser extraditado. Tá? Então, vamos colocar essa informação aí, vamos? Primeira informação aqui, ó. Brasileiro nato não pode ser extraditado. Tá? Brasileiro nato não pode ser extraditado. Todo mundo sabe disso. Salvo, você sabe, deveria saber se não sabe, mas sabe agora. O naturalizado, salvo naturalizado, em caso de quê? De crime comum, caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou quando praticado antes ou depois no caso de tráfico, tá? Ou no caso de tráfico ilícito de entorpecentes, nesse caso, a minha consideração tanto pode ser antes quanto pode ser depois. Tanto faz ser antes como pode ser depois da naturalização, ele vai ser extraditado. Então vamos lá? Brasileiro nato não pode ser extraditado, salvo naturalizado no caso de crime comum, que é um crime comum, aquele que qualquer pessoa pode praticar. Esse crime tem que ser praticado antes da naturalização ou no caso de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, que nesse caso, tanto pode ter sido antes ou depois da naturalização, vai fazer com que o cara seja, assim, extraditado. Muito se fala sobre o caso de uma brasileira que naquela época, lá em 2018, 2019, ela era brasileira nata, abriu mão da nacionalidade do Brasil, casou com um americano, tá? Aí foi acusada de matar esse cara, a vagabunda. Foi acusada de matar o cara. Veio se esconder aonde? Quando o governo, a polícia americana estava atrás da vadia? Hein? Veio se esconder aonde? No Brasil. Aí disse, não pode ser extraditada não, porque eu sou brasileira nata. E aí, foi extraditada ou não? Foi, porque ela abriu mão da nacionalidade brasileira. Então não é que uma brasileira nata, aquele caso de, primeiro caso de brasileiro nata extraditado, não é aquela brasileira nata. Ela abriu mão da nacionalidade. Você me entende, sim ou não? Beleza? Show de bola? Bora resolver a questão? Bora. Que com essa aqui com nós é pouco, macho. Na outra sequencial não deu pra resolver muita, mas nessa dá. Né? Nessa dá. Depois eu trago uma porrada de questão de direito social aí, pra resolver até dar uma dor. Que não tem essa não. Ninguém economiza em questão não. Bora pra nacionalidade na tela, pai. Bora, Cleitinho. Tá dormindo, macho? Não, né? Para o alto e avante. Bora. Questão de número 1. Diz assim, ó. As normas constitucionais determinam alguns cargos que são privativos de brasileiros natos. Dentre eles está o cargo de privativo de brasileiro nato. Pessoal, aí você vai encabular 2 jumentos mojados, porque todo mundo sabe dessa bagaça aqui, ó. Ministro do STF, presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara e do Senado, que é o P3. C. Carreiras diplomáticas. O. Oficial das Forças Armadas. E M. Ministro de Estado da Defesa. Qual é o gabarito, Cleitinho? Hein? Fica fácil, né, pai? Qual é o gabarito, Cleitinho? Hein? Item D. Item D não, Cleitinho. Item A, ó. Aqui, ó. Ministro de Estado da Defesa. Bateu com esse aqui, ó. Ficou fácil. Facinha. 1A. 2. Vamos lá. Questão 2. João, brasileiro nato, após devido processo legal, transitado em julgado, perdeu a nacionalidade brasileira em razão de ter optado voluntariamente por nacionalidade estrangeira.
Anos depois, João retornou ao Brasil e adquiriu a nacionalidade brasileira por meio da naturalização. De acordo com a Constituição Federal, assinale qual é dos cargos a seguir poderá ser ocupado por João. Qual é dos cargos a seguir que pode ser ocupado por João? Entenda, ele, brasileiro nato, após devido processo legal transitado e julgado, perdeu a nacionalidade brasileira em razão de ter optado por uma nacionalidade estrangeira. Então ele abriu mão, igual o caso da mulher que eu falei na estante. Ano depois, retornou ao Brasil e adquiriu a nacionalidade brasileira por naturalização. Então qual é o cargo que ele pode? Ministro do STF, ele pode? Não. Oficial das Forças Armadas? Não, está no mp3.com. Embaixador? Não, porque é um representante diplomático. Carreiras diplomáticas. Senador ou ministro de Estado da Defesa? Ministro de Estado da Defesa. Senador ele pode. Senador ele pode. Por que ele pode? Ele só não poderia ser o quê, galera? Ele não poderia ser presidente do Senado Federal. Agora, senador, esse baitola pode, né? Questão de número 2, D de dado. Questão de número 3, vamos lá. Olha o nome do cabo aqui, quer ver? Já vi aqui de longe, ó. 3. O tio do Creitinho aqui, ó. Adam Becker. É, Creitinho, é o nome do seu filho. Adam Becker. Hein? Nome do filho do William? Brasileiro naturalizado, de 27 anos, residente há 8 anos no Brasil, decidiu ingressar na política a fim de contribuir com o seu trabalho para a melhoria da situação social do povo brasileiro. Considerados apenas os dados fornecidos à luz das pertinentes condições de elegibilidade estabelecidos na Constituição, Adam poderá concorrer a qual cargo eletivo, galerinha, hein? Qual é o cargo eletivo do Adam aí? mp3.com, pessoal. Do mp3.com, qual é aqui o cargo eletivo que ele vai poder concluir, que ele vai poder exercer? Vamos lá. Ele tem 27 anos. Lembrando as idades, né? O cara precisa ter 18 anos para ser vereador. Lembrando, 18 anos para ser vereador, 21 para ser deputado, prefeito e juiz de paz. Deputado, prefeito e juiz de paz. 30 para ser governador. 35 para ser presidente da República Federativa do Brasil e para ser senador. Senador, tá? Então, só lembrando das idades aqui, porque, por exemplo, ele tem 27 anos, ele não podia ser governador do estado, não é verdade? Qual é o cargo aí que o cara vai poder exercer, hein, pessoal? Qual é o cargo? Cargo de deputado estadual, né? Deputado estadual. Deputado estadual, situação em que, se eleito, poderá inclusive pleitear a presidência da Assembleia Legislativa, tá? Lucas, e senador, ele poderia? Não, macho, ele não tem que ter 35. Lucas, e deputado federal? Bom, vamos ver. Situação em que, se eleito, poderá inclusive pleitear a presidência da Câmara. Não, porque presidente da Câmara ele não pode. Por que presidente da Câmara ele não pode? Porque ele é brasileiro naturalizado. E presidência da Câmara só pode o quê? Brasileiro? Brasileiro nato. Brasileiro nato. Tá? Aí vem. Item vice-presidente da República. Não, que ele tem que ter 35. Então pronto. Já fechou item questão 3, item D de dado. Questão de número 4, vamos lá, quarta questão. Alejandro, você já viu aquela música? Não? Você nunca viu, Cleitinho? Não, né? Então vamos lá. 4. Alejandro é brasileiro naturalizado e está sendo acusado judicialmente de exercer atividade nociva ao interesse nacional. Lembrando que essa bagaça aqui faz ele ser extraditado, né? Cláudia é brasileira nata e teve uma outra nacionalidade originária, assim reconhecida pela lei estrangeira. Marcos é brasileiro nato, residente em estado estrangeiro, tendo se naturalizado naquele país como condição para a sua permanência no território. Com fundamento na Constituição, uma sentença judicial poderá declarar a perda de nacionalidade, nesse caso, para quem, hein? Para quem? Hein? Só para quem? Só para o Alejandro, só pra ele, Cleitinho. Cleitinho doido pra cantar aqui. Alejandro, macho. Por quê? Porque ele é brasileiro nato. Tá sendo acusado judicialmente de exercer uma atividade nociva. Isso aqui bota ele pra fora em 2 palitos. A Cláudia é brasileira nata, macho. O Marco é brasileiro nato, homem. Então esses cabas não podem ser extraditados. É só o Alejandro mesmo. Então fudeu. É só pra ele que fudeu.
D de dado, facinha, facinha, questão 4. Questão de número 5, bora lá, bora lá, bora lá, compartilhe, vem comigo. Considere que determinada mulher, filha de mãe brasileira e pai estrangeiro, nascida em país cuja lei lhe reconhece nacionalidade originária e durante o período em que sua mãe lá estava a serviço da República do Brasil, venha a residir no Brasil depois de atingida a maioridade. Nessa hipótese, referida mulher, essa referida mulher, dentro das regras de nacionalidade que a gente tanto estudou, tá? Item A, é considerada brasileira nata, não podendo vir a ser extraditada, quaisquer que sejam as circunstâncias, e a natureza do delito pelo qual o requeira o Estado estrangeiro. A pergunta 01 é essa. Se na situação descrita no enunciado, pessoal, a mulher brasileira nata, pois nasceu no estrangeiro durante o período, mas a mãe trouxe a bichinha para morar no Brasil, então é brasileira nata. Então, por ser brasileira nata, ela não pode ser extraditada. Concorda comigo? Então não tem outro gabarito não, moço. É do item A mesmo que eu estou falando. Gabarito da questão de número 5. Lucas, e é uma das formas de ser brasileiro nato. É nascer no estrangeiro, mas vir morar no Brasil e a mãe registrar o bichinho aqui numa repartição brasileira. Ou, no caso, a mãe estando a serviço da República Federativa do Brasil. E por estar a serviço, é brasileira nata a criancinha. Né? Nós já sabemos disso. Vamos lá. 6. No que tange a nacionalidade. Juiz sanguíneos, inclusive a gente viu tudo isso já, graças a Deus. Juiz sanguíneos é o mais importante, não é o solo que nasceu. É o sangue do papai e da mamãe, né? Juiz sanguíneos é o critério para fixar a nacionalidade primária. Mentira, porque juiz sanguíneos é a nacionalidade secundária, é vínculo de sangue, tá? Eimátulos é o mesmo que apátrida. Hein? Eimátulos apátrida é sem pátria ou eimátulos. Então, pronto, apátrida, pessoal, é o mesmo que eimátulos. Então é o item B já. Mas vamos ver o resto. Juiz sólidos é o critério para se atribuir nacionalidade ao apátrida. Nada a ver. Juiz sólidos é para dizer, ei, o solo onde tu nasceu é o mais importante de tudo nessa relação. Juiz lote é a polinacionalidade. Tá? Quando diz que juiz lote é a polinacionalidade, isso está errado. Está errado. Quando diz nacionalidade secundária é o mesmo que nacionalidade voluntária. Tudo errado aqui. Nacionalidade secundária, pessoal, é a nacionalidade voluntária e não involuntária. Então B, indo e voltando, item B de bola na questão 6. Item B de bola. Questão de número 7. Acerca dos direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos, julga o item seguinte. Perderá a nacionalidade o brasileiro cuja naturalização for cancelada por uma decisão judicial ou administrativa, em virtude de uma atividade nociva para o interesse nacional. Agora é certo ou errado? Está certo ou errado a 7? Questão 7 está certa. Questão 7 está certa ou errada? Perderá a nacionalidade o brasileiro cuja naturalização, melhor dizendo, for cancelada por decisão judicial. Administrativa não, acho. Há tempo, pelo amor de Deus, há tempo. Administrativa não. Há tempo, pelo amor de Deus. Administrativa não. Beleza? Tá errada essa bagaça. Vai encabular um jumento, macho. Tá errado. Questão de número 7 tá errado. Questão de número 8. Bora lá. Questão de número 8. Vamos lá com calma. Agora, cadê você? 8 tá aqui. Opa, tá aqui. Acerca dos direitos e garantias, remédios constitucionais e papapá e papapá. As hipóteses de perda de nacionalidade brasileira previstas na Constituição de 88 têm natureza taxativa, de modo que nem mesmo convenções ou tratados internacionais poderão ampliá-las. É um rol taxativo que está previsto exemplificativamente, não, taxativamente, porra, na Constituição Federal. São aquelas situações e pronto, de perda de nacionalidade, que inclusive nós estudamos hoje 2 tipos, a perda-mudança e a perda-punição, presentes na gloriosa Carta Magna de 88. Questão de número 9. Vamos lá. Referentemente às normas sobre nacionalidade dispostas na Constituição, é incorreto afirmar que, vamos lá, incorreto. A. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer deles estejam a serviço da República Federativa do Brasil. De novo, são brasileiros natos, nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Tá certo ou errado? Tá certo.
Brasileiros natos, ó. Perfeito, a gente estudou isso. B. São brasileiros naturalizados, os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos, sem condenação penal, desde que requeram a nacionalidade brasileira. Ele quer a incorreta e a B está certa. C. Aos portugueses com residência permanente no país, mesmo não havendo reciprocidade em favor do brasileiro, serão atribuídos direitos. Se não tiver reciprocidade, não vai ser atribuídos os mesmos direitos. Inclusive, estudei contigo. É a teoria da reciprocidade Brasil-Portugal. Teoria, anota aí, papaizinho, da reciprocidade. Teoria da reciprocidade Brasil versus Portugal. Então, o item C está desmantelado. Está errado o item C. Beleza? Questão de número 10. Questão de número 10. Que diz o seguinte. Johann nasceu em território brasileiro quando seus pais, de nacionalidade alemã, aqui se encontravam com visto de turistas. Após o nascimento, foi levado para a Alemanha, onde era legalmente reconhecida sua nacionalidade alemã, nata, pelo critério dos jus sanguíneos. Quando ele fez 25 anos de idade, ele foi acusado de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes lá na Alemanha. Tendo retornado pela primeira vez ao Brasil, o que ocorreu já na condição de fugitivo. Por que esse bonitinho, depois que fez uma merda, vai se esconder logo aqui, hein? É muito safado nele. Ah, baitolo. À luz dessa narrativa, é correto afirmar o que sobre esse cabeção aí, que fez essa bosta aí, hein, toda? O que você me diz? Hein? Apenas tem a nacionalidade alemã, sendo possível o acolhimento do pedido de extradição eventualmente formulado pelo governo da Alemanha. B. Além de ter a nacionalidade alemã, ele é brasileiro nato, não sendo passível de ser acolhido eventual pedido de extradição, né, pelo governo da Alemanha. A pergunta que eu quero fazer para vocês, esse cara aqui é, afinal, brasileiro nato, alemão nato ou tem dupla nacionalidade? Hein? Ele tem dupla nacionalidade, galerinha? Vou de novo aqui na historinha do Johann. Johann nasceu em território do Brasil quando seus pais de nacionalidade alemã aqui se encontravam com visto de turista. Após o nascimento ele foi levado para a Alemanha e lá a regra é diferente. Lá disseram, não, ele é alemão, porque aqui para nós é o jus sanguíneo, não interessa onde ele nasceu. Só que para nós, ó para cá, só que para nós o mais importante aqui é o lugar onde a pessoa nasceu e o Johann nasceu no Brasil. Então para nós ele é brasileiro nato. Então vem comigo na tela de novo. Olha o B. Além dele ter a nacionalidade alemã, ele é brasileiro nato, não sendo passivo de ser acolhido a eventual pedido de extradição. Então vai ficar pelo Brasil mesmo. E ele já sabia disso, porque o bicho é, sabe, o bicho é daquele, sem vergonha mesmo, ele já sabia desse esquema todo. Então o gabarito dá 10, item B. Fechou? Tranquilidade pura, nacionalidade está dominado. Tá? O que está faltando é uma sequencial chibata de muitas questões, que aí nós vamos brincar de fazer isso direto aqui o tempo inteiro. Aquelas 100 questões que você precisa para maturar ainda mais, performar ainda mais, porque conteúdo programático, teoria, você tá mais que bom. Tamo é junto, até depois do fim. Bora. Galera do YouTube, tamo junto. Cadê vocês? Galera do Objective Play, olha pra mim, tem alguma dúvida do Objective Play? Estamos aqui ao vivaço. Fizemos uma transmissão, estamos fazendo ainda a transmissão para você. Eu quero que você aproveite a oportunidade de estudar conosco todo dia, toda hora, bora pra cima. Falei aqui de direitos dos trabalhadores, falei de sindicato, falei de uma porrada de coisa aqui. Agora falei de nacionalidade, misturei, esbagacei os dois aqui. É assim que a gente faz a aula. Ah, não gosto não desse tipo de aula. Então você gosta do professor engessado, você gosta daquelas aulas lá, os cabos com paletó e gravata que não tem quadro, aí é contigo. Cada um escolhe com quem quer estudar, tá? As aulas aqui é desse jeito aqui, só que a gente resolve mais questões, né? Na próxima semana eu prometo trazer 100 questões de direitos sociais, só para até dar uma dor, só direito social, já que hoje não deu para trazer direitos sociais especificamente da Constituição, nessa parte, porque uma coisa é direito do trabalhador na CLT, outra coisa é direito do trabalhador na Constituição. Essa que nós estamos estudando tem que ser direito do trabalhador na Constituição Federal de 88. Tem Objective Play alguma dúvida? Eu vou perguntar de novo aqui. Se você que está dentro do Objective Play tem alguma dúvida, pergunte. Sua hora é essa. Estamos seguindo a Constituição inteira. Pessoal, vai ter aula da Constituição toda.
Toda semana eu entro ao vivo com direito constitucional aqui no YouTube. Toda semana, constitucional e administrativo. Toda semana e é ao vivo. Agora, se você não participa, velho, compartilha de graça no YouTube. Dentro do Objetivo Play, pra lá, eu vou tirar todas as dúvidas da galera. Essa aula só fica salva pra galera do Objetivo Play. É a oportunidade que a gente tem de alcançar você que está no Objetivo Play, tirar todas as dúvidas que você tem. Para quem não assinou ainda, o Objetivo Play é uma plataforma de acompanhamento. Um outro chamado que eu vou ter aqui para vocês aqui nos dias 13, 14, 15, aliás, 14, 15 e 16, vai ter a nova regra. São 3 dias de desafio comigo, no meu canal do YouTube, te ensinando a estudar em todos os níveis, fazer resumo, fazer material enxuto, fazer cronograma de simulado. Eu vou te ensinar a ser profissional nos concursos. Tudo o que eu fiz, que me fez ser aprovado numa porrada de concurso, eu vou te ensinar. De graça, você não paga nada nesses 3 dias. 3 dias de desafio, se inscreve aí, encoste a câmera do seu celular nesse QR Codezinho aí, é muito simples. E eu vou te dar já um mini curso de 3 aulas de 40 minutos, tá? Tem 3 aulas aí que quando você encosta a câmera do seu celular, você ganha de graça, não vai pagar R$1 nisso aí. Eu tô te dando de graça a oportunidade que eu não tive de ter de graça. Tudo que eu estudei ao longo desses processos de preparação, que me fizeram ser nomeado em vários concursos e que me fizeram ajudar várias pessoas a ser nomeadas também, eu tô te passando de graça. É muito simples, você só precisa encostar a câmera do seu celular no QR Code, baixar aí o mini curso, né, das 3 regras de ouro que faz com que qualquer concurseiro se desbloqueie, e você vai vir para uma nova etapa comigo, que é uma etapa de muito mais envolvimento com a performance, sabe, com a profissionalização nos concursos públicos. Estamos aqui fazendo a aula, tá? Hoje eu estou bem cansado, mas eu acredito que a aula saiu legal. Passei muita reunião hoje, muita coisa, fiz live, enfim, um dia bem carregado. Entretanto, eu tenho certeza que a aula foi bem legal, bem disruptiva, né? Porque nós falamos de pontos, inclusive, de prova. Esse ponto aqui do artigo 12 cai muito em prova de concurso. Aquele ponto lá que eu falei dos direitos dos trabalhadores, né? Nas empresas que tem mais de 200 empregados, tem que ser eleito um deles para representar os direitos dos trabalhadores diante dos empregadores. Aquela porra ali toda cai muito em prova de concurso. Então, tenho certeza que fiz e cumpri o meu chamado na noite de hoje, né? O meu propósito de ministrar conteúdo bom, de graça, na internet para vocês. Você que viu que a minha aula foi legal e não me conhecia, me segue lá no Instagram, que é o @lucasneto_objetivo, e chama alguém para ver essa aula. Eu vou deixá-la salva aqui por 1 hora, tá? Ela vai ficar salva na íntegra, por completo, lá para a galera do Objetivo Play. Vamos para cima, sem desanimar. A gente só está começando a semana. Tem muita coisa vindo aí pela frente, tem muito concurso bom vindo pela frente. Se você ainda não se sente profissional nos concursos, não deixe de vir para a nova regra dos concursos públicos. A nova regra vai ser o evento de fevereiro, o maior, já entramos no mês da nova regra. Eu quero que você se inscreva nesse QR Code, vá para os grupos de conteúdo, pega o mini curso de graça, esse mini curso é seu, você tem que pegar esse mini curso que eu tô te entregando agora de graça sobre como é que você faz para sair do estágio 0 no mundo dos concursos. E é isso aí, cara. Eu vou te dar um montão de curso grátis, um montão de material grátis, um montão de aulão grátis. Agora, se você quiser ir para outro nível, eu sugiro que você venha para o desafio que eu vou apresentar para vocês nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro, às 20 horas. Vai ser no meu canal do YouTube. Fique esperto, que Deus te abençoe. Uma pergunta do Objetivo Play chegou agora. Uma pergunta, vamos lá. Francisco Wellington perguntou quais são as matérias que tem que focar na Polícia Penal. Francisco Wellington está perguntando quais as matérias que tem que focar na Polícia Penal do Ceará. No último edital, Francisco Wellington, foi constitucional, umas noções básicas de direito administrativo, penal, umas noções básicas de legislação penal extravagante, português, informática, que inclusive derrubou muita gente, e as portarias, né, as legislações específicas aglutinadas ao concurso da Polícia Penal. Por estar dentro do Objetivo Play, você pode ter certeza, todas as aulas gravadas você já tem. E outra, você tem acesso a toda semana aulas ao vivo dentro da plataforma como essa, onde eu tiro suas dúvidas. E toda sexta-feira, nós somos o único curso do Brasil que tem toda sexta-feira, religiosamente, aula ao vivo de leis novas, como as mudanças da portaria 1220, todos os termos, todas as mudanças das novas legislações penitenciárias, com o professor que é policial penal, Adriano Abidon. Toda sexta-feira tem aula com ele, para você tirar toda dúvida direto com o professor. Dentro do Objetivo Play, eu não tenho dúvida de que quem tem o Objetivo Play tem a melhor de todas as plataformas de acompanhamento.
Eu tenho batido muito nessa tecla. O Objective Play é uma plataforma de acompanhamento. É a chance de você não ter só aulas gravadas, mas ter a chance de ser acompanhado todo dia, nos 3 turnos, por professor de penal, processo penal, direito constitucional, direito administrativo, informática, português, RLM, tirar dúvida direto com o professor. É muito bom, né? É muito bom. A oportunidade tá aí. Tira dúvida quem quer dentro do Objective Play, tá? Beleza? Tranquilo? Show de bola, me despeço da galera do YouTube. Já chamo a galera do YouTube pro Objective Play, porque é apenas R$ 69,90 por mês. R$ 69,00 por mês. Você tem acesso a mais de 20 mil aulas e a acompanhamento de mentoria, inclusive mentoria, o professor te dando mentoria sobre como é que você deve melhorar nos estudos. Inclusive, sexta-feira agora tem mentoria com a delegada Narda Araújo. A Narda sensacional, de uma didática impecável. Né? Lembrando que sábado agora tem Caveirão da Madrugada, às 22 horas. E assim, cara, o Objetivo não para. Fica ligado na nossa programação, vai pro Instagram que você fica de olho em tudo que acontece aqui no Objetivo. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu! Tamo junto. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos no preparatório Objetivo do meu grande amigo Lucas Neto, e em meio a todas as turbulências que nós concurseiros já passamos normalmente, no ano de 2018 eu sofri um grave acidente automobilístico, no qual eu tive que fazer a amputação de um dos meus membros, no caso a minha perna esquerda. E ainda assim eu continuei firme e forte estudando para concursos, junto com o professor Lucas Neto, com toda a sua motivação, e o grupo de professores do Objetivo Concurso, um dos melhores professores aí do Brasil, com certeza, do Nordeste e região. E consegui, graças a Deus e a todo o esforço de todo o pessoal que me acompanhou, no meu esforço e tudo mais, a aprovação no Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal do MPU, no caso do MPF. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos, um abraço. Como foi esse processo aí de preparação? Qual foi as dificuldades que você enfrentou aí nesse processo? A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante, abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar